à conversa com os nossos convidados neste 360. Ricardo Ribeiro, começaria por si. Pergunto-lhe se algumas das situações que assistimos no Algarve, não podemos prever muitas vezes o tempo, pergunto-lhe se teríamos vivido isto de outra maneira, se a Proteção Civil tivesse feito um alerta diferente. O senhor hoje fez várias críticas, porquê é que diz isso? Em primeiro lugar, importa explicar, e até começo aqui pela intervenção do Sr. Comandante dos Bombeiros de Albufeira. Repara o que é que o Sr. Comandante diz. Que tinha 12 homens e 4 veículos. Mas estava em estado de alerta especial azul. Provavelmente, se tivesse em estado de alerta especial laranja, teria alguém, o graduado de dia ou alguém que tivesse de serviço, solicitado a presença de reforço de meios. E se calhar, em vez de 12, tinha 20 homens. Ou 25. Se calhar que faria diferença isso? Obviamente que faria diferença ao nível da resposta. E repare, tinham 173 pedidos a dividir por 12, dá mais do que a dividir por 25. E, portanto, é óbvio que quando, e ali também foi dito, e eu tenho dito isso durante o dia, uma coisa é os avisos, e a senhora jornalista confundiu novamente as coisas. Aviso vem da meteorologia, exatamente. Mas é uma coisa que nós quando estamos a falar, aviso vem da meteorologia, eu sei, mas repare, mas esta questão é muito importante. Porque os avisos são muito importantes, tanto para a estrutura da Proteção Civil como para a população. Mas o que é fundamental e o que é importante para a estrutura da Proteção Civil, que despoleta uma série de ações dentro da estrutura, são os alertas. Aliás, os alertas referem-se ao perigo. Vamos só recapitular aqui para as pessoas que estão lá. Não é que os senhores estão dentro do assunto e convém explicar às pessoas. Há um aviso azul, há um aviso vermelho. Um aviso vermelho de risco extremo e há um alerta, mas é preciso perceber qual é a diferença. Mas deixe-me só explicar. Há um aviso vermelho, correto, e depois há um alerta azul. Não, o alerta azul manteve-se, já existia. Exatamente, mas há um alerta azul, portanto, com graus de gravidade diferentes. Pronto, é aí que estamos. E o que é que acontece? O IPMA, o que põe em cima da mesa é o perigo. A Autoridade Nacional cruza aquele perigo com as vulnerabilidades e define o risco. E o que a Autoridade disse foi, há um perigo de risco extremo, mas estamos no primeiro nível. E na nossa opinião, mas convém aqui dizer o seguinte, a autoridade normalmente funciona bem neste aspecto e normalmente é a sociedade civil que não responde. Parece-nos que desta vez neste caso, em sua opinião, já agora passa a palavra, Carlos Mendes, porque é que perante um aviso vermelho não há um alerta mais grave para além do azul? Nesta situação concreta. A avaliação que é feita tem em conta diversos fatores, para além das causas meteorológicas que estão associadas ao fenómeno, também aquilo que são as respostas do dispositivo. E a avaliação operacional que foi feita conduziu à ativação, logo à determinação no dia de sábado, de que seria acionado o alerta azul. Não é o mais baixo é o verde, portanto já indica aqui um grau de mobilização e um estado de prontidão superior àquilo que é o habitual. A informação operacional que nós temos é que, de facto, a resposta foi dada, enfim, dentro daquilo que são as circunstâncias que o evento terminou. A capacidade de resposta nunca esteve esgotada, aliás, dentro do... Mas responda-me só a isto, até para as pessoas também entenderem. Há um aviso do Instituto de Meteorologia vermelho, portanto, de uma gravidade muito maior. E os senhores entendem que devem manter o azul, que é muito menor. A pergunta é porquê? O aviso, quando é publicado o aviso vermelho do Instituto de Mar e da Atmosfera, a informação já a Autoridade Nacional de Proteção Civil a tinha quando determinou o seu alerta azul. O alerta azul, quando foi terminado, já indicava precipitação pontualmente intensa, com acumulados de 100 milímetros em 24 horas, superiores a 20 milímetros por hora. Portanto, as condições que mais tarde vieram a determinar a oficialização por parte do IPMA de um aviso vermelho, já era informação que a Autoridade Nacional de Proteção Civil dispunha. E, portanto, com base nessa avaliação, aquilo que foi entendido em termos operacionais foi que o estado de alerta azul para um conjunto de distritos, incluindo Faro, que acabou por ser o mais significativo, face à situação em causa. Era o suficiente. Mas pergunto-lhe agora, depois disto tudo, depois do que vimos, do que ouvimos dos bombeiros a dizer que não tinham naquele momento todos os meios operacionais, não acha que esse alerta ficou muito aquém do que deveria ter sido? O estado de alerta tem a ver com o grau de prontidão e mobilização. A informação operacional que nós temos é que a capacidade de resposta não foi esgotada. Aliás, não houve meios que tivessem sido importados de outros distritos ou exportados de outros distritos para Faro. Portanto, o distrito de Faro foi autossuficiente em termos dos seus meios para a resposta. Aliás, houve sempre uma capacidade... Acha então que a resposta foi adequada? A resposta, dentro das circunstâncias, obviamente que o socorro perante aquelas circunstâncias específicas de fortes inundações é sempre condicionado, até por questões de acessibilidades. Dentro das características que norteiam este tipo de eventos, foi a resposta que... O bombeiro há pouco que ouvimos dizia que só tinha aqueles homens de prevenção. Se o vosso alerta fosse maior, teria tido
mais homens e mais meios em prevenção e poderia ter ajudado mais? A informação que nós dispomos é que nenhuma situação foi comprometida a ocorrer ao socorro. Portanto, a informação que nós temos, em termos operacionais, é de que a capacidade de resposta foi aquela que foi adequada e suficiente para a gestão da situação. Ricardo Ribeiro, esta resposta satisfaz ou não? Porque há aqui um ponto importante. Afinal, não ficou ninguém por receber ajuda e não foram pedidos meios externos fora de Faro. Porque não foi necessário, então? Não, foi necessário, até porque, repare, estavam 85% dos 173 pedidos em risco de vida para 12 homens, obviamente que não fica ninguém por atender, mas se eu atender uma pessoa que está em risco de vida no prazo de 30 minutos, é diferente do que atendê-la no prazo de 1h30 depois. E é disto que se trata. Portanto, eu percebo que a evolução deste processo muitas das vezes tem variáveis que não é fácil do ponto de vista operacional resolver. Agora, o que para mim não é correto é que se estivéssemos aqui a discutir um alerta, um aviso amarelo ou um aviso laranja do IPMA, agora estamos a discutir um aviso vermelho de risco extremo. E, portanto, é a sua opinião, sempre que há um aviso vermelho, a Proteção Civil, mesmo tendo outro entendimento, deve seguir para um grau mais elevado? Não automaticamente, mas o IPMA também é uma entidade credível e, portanto, temos que cruzar aquela realidade com as nossas vulnerabilidades. E, neste caso concreto, repare, o alerta azul vem na sequência de um aviso amarelo do IPMA. E, portanto, isto não é chapa 5, obviamente. Tem que ser feita, têm que ser cruzadas as vulnerabilidades e todos os outros fatores. Mas a verdade há uma coisa que fica clara. Ou o IPMA não tem credibilidade nenhuma e apresenta um aviso de risco extremo, porque repare que as duas entidades ficaram nos lados opostos, embora o Sr. Engenheiro, com o rigor, enfim, que se lhe reconhece, tenha dito o Estado verde, é um Estado, mas é um Estado de normalidade. Mas não estamos a falar desse portanto, Estado, não é? A questão é nos lados opostos e, portanto, qualquer coisa está mal. Na nossa opinião, esta atitude, houve aqui um desvio ao nível da abordagem dos conceitos. Carlos Mendes, e já vou falar também com o Vítor Campos, mas Carlos Mendes, para nós entendermos o que é que os levaria a lançar um alerta muito mais alto do que aquele que foi, ou seja, de azul para laranja ou para vermelho. Têm o estado do tempo a dizer, atenção, há um alerta, há um aviso vermelho. O que é que os levaria a elevar o vosso alerta para vermelho ou laranja? Deixe-me clarificar que na análise técnica que a Autoridade Nacional de Proteção Civil faz, não se baseia nas cores. Baseia-se nos valores e naquilo que é expectável. E, portanto, sim, mas o que nós entendemos cá fora, quando os senhores dizem é laranja ou é vermelho, é isso que nós transmitimos às pessoas, não é? Mas portanto, no momento, como é que se vai chegar aí? No momento em que nós determinamos o acionamento do estado de alerta azul, a informação que nós tínhamos foi aquela que mais tarde veio a determinar também por parte do IPMA a emissão do aviso vermelho. Portanto, os valores e a análise técnica estava fundamentada nos valores que acabaram por se verificar naquele local. Como é que seria, o que é que seria necessário para terem lançado um alerta mais elevado? Previsibilidade de situações com uma muito maior dispersão geográfica. Estamos aqui a falar de situações que, sobretudo, acabaram por ficar confinadas numa área espacial de algum modo reduzida. Tínhamos tido um evento há 2, 3 semanas atrás com uma muito maior abrangência e com muito maior número de ocorrências em vários distritos. Portanto, esta situação não era esse o caso. Por outro lado, aqui claramente o fator que estava em cima da mesa era o fator de precipitação. Embora houvesse situações de vento que originaram quedas de árvores, era claramente um grau de gravidade inferior, coisa que não acontecia com outras situações. Portanto, a coexistência de vários fenómenos que causam consequências. A sua dispersão geográfica, a sua dispersão no tempo são fatores que obviamente são pesados. Portanto, nesta altura, depois de vermos isto tudo, mantém que foi o alerta adequado? Face à avaliação operacional que foi traçada localmente, sim. Estes obstáculos que estavam aqui a ser levantados também são os grandes obstáculos para fazerem uma previsão ou depois para atuarem no terreno quando há uma situação de cheia? Ou seja, há um levantamento dos obstáculos todos que podem condicionar a subida da água, o escoamento da água, ou é difícil porque têm sempre surpresas? Evidentemente, há sempre surpresas neste tipo de situações, há sempre desafios que se colocam. O levantamento das vulnerabilidades é feito sobretudo à escala local e, no caso concreto de Albufeira, o município tem feito esse trabalho, até com um plano de emergência que tem os locais atualmente inundados identificados como vulneráveis. Portanto, havia o conhecimento de facto, a vulnerabilidade naquele local existe, aliás, como há pouco foi dito, são zonas historicamente vulneráveis.
Agora, as situações de acumulação de detritos, situações como há pouco foi referido, de desvios ou de obstruções de linhas de água, acabam por sempre por introduzir em cada situação em concreto particularidades na resposta à situação de emergência. E depois, as questões das próprias acessibilidades ficarem condicionadas, condicionam o tempo de acesso à zona mais crítica para a intervenção. Ricardo Ribeiro, e é para isso que também estamos aqui a conversar, o que é que se pode fazer de futuro, daquilo que é previsível, para melhorar e evitar tantos danos e tantos sustos? Para já há uma questão que é fundamental, que é ter uma cartografia de risco atualizada e permanente. E muitas das câmaras não têm esse trabalho feito e nem sequer têm. Sabe se Albufeira tem? Não tenho essa informação, mas muitas das câmaras não têm. A segunda questão é, como disse o arquiteto e bem, tem que haver boas práticas ao nível, e o Sr. Engenheiro também, tem que haver boas práticas ao nível do planeamento urbano, nomeadamente e ao nível das redes de escoamento, mas também questões como limpeza, como formação das populações, comportamentos também de boas práticas, a questão dos encanamentos das valas reais, com características torrenciais ou não. Isso repete-se há muito tempo. Algumas coisas já foram feitas mal. O que é que foi feito depois para alterar essas coisas? Estamos a fazer alterações nas nossas cidades, nomeadamente no Algarve, para resolver essa situação? É assim, uma das questões que falámos aqui é o caso, por exemplo, do planeamento de emergência. Nós sabemos que a esmagadora não, mas a maioria das câmaras, por exemplo, não têm os planos atualizados. Há vários anos que, por exemplo, a AsproCivil denuncia isto. Portanto, isto é um fator, por exemplo, ao nível do planeamento da emergência, e ao nível da cartografia de risco também, que também limita e condiciona não só as medidas de prevenção e as medidas de preparação da resposta, mas também a própria resposta. Portanto, há ainda muito trabalho para fazer nesta matéria e que nós nem sempre estamos a fazer bem. Muito bem, vamos continuar